Ali, até por volta de 30 anos de idade, eu não tinha a mínima ideia de querer ser jornalista um dia. Eu tinha abandonado 2 faculdades, eu tinha abandonado o curso de letras e antes o curso de filosofia, morando aqui em Fortaleza, e estava ali meio sem saber o que fazer da vida. Eu tinha feito vários bicos, exercido várias atividades. Eu tinha, no meu ensino médio, atual ensino médio, na época no 2º grau, eu tinha feito Escola Técnica Federal e tinha conseguido o diploma de topógrafo. Então eu era topógrafo profissional e trabalhei durante 2 longos dias como topógrafo. Logo no 2º dia de trabalho eu vi que aquela não era a minha vocação, depois de ter estudado 4 anos para obter o diploma, e fiquei meio sem saber o que fazer da vida. Então eu exerci várias atividades, eu fui técnico de raio-x, eu tinha um trailer onde a gente fritava hambúrguer numa avenida aqui de Fortaleza, junto com meu irmão, na Bezerra de Menezes, fritávamos hambúrguer. Fui balconista numa loja de autopeças, de peças de motocicletas que pertencia ao meu cunhado. Fiz artesanato e vendi na igreja, na pracinha da igreja de Nossa Senhora de Fátima, aqui em Fortaleza. Ou seja, era um outsider assim, sem rumo, e resolvi dar aula, né, na periferia da cidade. Eu tinha abandonado os cursos de filosofia e letras já com alguns semestres já cursados, e fui dar aula em pequenos colégios, em colégios de periferia, até o momento em que surgiu uma vaga como revisor em um jornal local, o Diário do Nordeste, e eu me candidatei a essa vaga, fui aprovado, e no momento em que eu pus os pés no jornal, como revisor, eu descobri, né, perto ali dos 30 anos, que o meu amor e a minha paixão tinha sido descoberto naquele momento. Eu queria ser jornalista, descobri que ia ser jornalista. E aí, com praticamente 30 anos, fui fazer vestibular para comunicação social, passei, para minha surpresa, inclusive, que já tinha terminado o 2º grau, ali ainda final dos anos 70, em 1990 eu passo no vestibular em primeiro lugar para jornalismo na Universidade Federal do Ceará. No 2º semestre eu já tinha saído da revisão e estava na redação de um jornal concorrente, o jornal O Povo, onde eu trabalhei durante 10 anos. Com 4 semestres de faculdade eu era editor do Caderno de Cultura e passei 10 anos trabalhando no jornal O Povo. Até o momento que eu percebi que o jornalismo também não me completava, né? O fazer jornalístico, o jornalismo cotidiano, a pressão do tempo e do espaço, pouco tempo para apurar a matéria e pouco espaço para escrevê-la, a superficialidade do jornalismo, no limite da irresponsabilidade, me fez migrar da página do jornal para a página do livro. Então decidi sair das redações em 2001 e me dedicar exclusivamente a escrever meus livros, enquanto fazia trabalhos como freelancer para jornais. Aí já em São Paulo, eu fui morar em São Paulo, eu escrevi para a Folha, para o Estadão, escrevi para algumas revistas da Editora Abril, sempre como freelancer. Até que, depois de alguns livros publicados, a biografia do Castelo Branco, o primeiro ditador pós o golpe de 64, escrevi a biografia de José de Alencar, o romancista, né? Escrevi a biografia da cantora Maísa, depois veio o Padre Cícero, depois Getúlio e agora Samba. Ou seja, a partir de mais ou menos de Maísa, entre Maísa e Padre Cícero, eu consegui também abandonar os trabalhos como freelancers e me dedicar única e exclusivamente aos meus livros. Agora acabou de sair o primeiro volume de uma nova empreitada, né, que é fazer uma história do samba. O título, inclusive, da série é Uma História do Samba. O primeiro volume chama As Origens, acabou de sair no começo agora desse ano, né, serão 3 volumes, o 2º volume sairá no ano que vem, em 2018, portanto, e o 3º em 2019. Então, assim, nos meus próximos anos de trabalho serão dedicados a, vamos brincar, biografar o samba, né? Eu, que sou um biógrafo de indivíduos, passei a biografar um gênero, ou seja, a minha ideia nesse livro é mostrar que o samba é uma obra coletiva, né? Uma obra que é fruto, né, da inventividade popular, mas ao mesmo tempo mostrar como algumas trajetórias individuais se entrelaçaram para construir essa tessitura, esse texto, para tentar compreender como um gênero marginal, um gênero perseguido, um gênero
é produzido por uma parcela da população absolutamente invisibilizada, vítima de preconceitos raciais, preconceitos sociais, preconceitos de toda a ordem, acabou se tornando, dali a algumas décadas, o gênero musical hegemônico do país. Então, no livro, principalmente no segundo volume, eu vou discutir a dupla apropriação que o samba foi alvo, de um lado, pelo mercado, pela então nascente indústria do entretenimento, né? Eu estou falando aí, então, portanto, da consolidação do mercado fonográfico, do surgimento do rádio, né? O surgimento do cinema, que vão transformar o samba na grande matéria-prima dessa então nascente indústria do entretenimento. E, por outro lado, o samba também é apropriado politicamente pelo projeto de nação da chamada Era Vargas, que tentou construir um conceito de uma suposta identidade nacional, e o samba é a trilha sonora por excelência desse momento. Mas o mais interessante e o mais importante é perceber que, mesmo alvo desse duplo assédio, o samba, como tudo na cultura, da cultura popular também, particularmente, ele se reinventou, buscou novos caminhos, se ressignificou e acabou continuando a ser um espaço vigoroso de criação artística. Hoje a gente está aqui, nesse momento, terminando a Bienal, o último dia de Bienal. Foram 10 dias de muitas atrações. Eu fui convidado para fazer a curadoria da Bienal Internacional do Livro do Ceará e, no primeiro momento, a minha ideia foi de recusar o convite, porque eu considero que um certo formato de Bienal, de feira de livro, de eventos literários desse tipo, está esgotado. A partir do momento em que esse tipo de evento passou a se pautar muito mais por uma lógica mercantil do que por uma lógica cultural. O desafio que me foi lançado era, então, interferir nisso e tentar recuperar a natureza de um evento cultural, e não só um evento. Evento é algo que acontece e passa, evento, passa, né? Sopra e passa. A ideia de entender um acontecimento como esse, essa é a palavra, né? Como uma política pública definida a favor da democratização da cultura e dos saberes, e da troca de saberes e também da troca de afetos. Aqui a cultura popular, na Bienal Internacional do Livro, tem dialogado de igual para igual com a cultura do livro. Os saberes do povo e os saberes do livro estão aqui dialogando saudavelmente. Então, ao lado de escritores consagrados, nacionais e internacionais, a gente passou pela Bienal, né, com palestras, escritores do porte de Walter Hugo Mãe, né, nós tivemos o Inácio Loyola Brandão, nós tivemos Cristóvão Teza, nós tivemos a Liane Brum, Leonardo Sakamoto, Márcia Tiburi, ou seja, um time de primeiríssima qualidade, né, e ao mesmo tempo nós tivemos aqui os mestres e mestras da cultura popular cearense. Então você tem um espaço maravilhoso onde há todos os dias rodas e trocas de saberes entre esses mestres que são ceramistas, vaqueiros, aboiadores, cordelistas, rendeiras, dramistas, todas essas pessoas que inclusive são diplomadas pela Universidade Estadual do Ceará com o diploma de notório saber. Então não é simplesmente o mestre, aí não é um adjetivo vazio de significado, eles são efetivamente considerados, né, pessoas do povo e que têm muito a ensinar para nós, que não conhece esse saber. Então, essa é uma Bienal riquíssima, nós temos uma Praça do Cordel, ou seja, aqui não há separação entre as ditas culturas superiores ou inferiores ou populares. Não, a cultura é entendida como um todo, né, sem hierarquizações, sem discriminações. É uma Bienal em que se pautou pelo total repúdio a qualquer tipo de discriminação, seja ele de cor, seja ele de classe social, seja ele de orientação sexual. É uma Bienal da diversidade, é a Bienal, inclusive, da bibliodiversidade, onde os autores indígenas, onde os autores africanos, onde os autores brasileiros, onde autores cearenses dialogaram, né, e em nome, inclusive, de algo que está tão escasso e que está tão em falta hoje no mundo, que é a capacidade de ouvir o outro, a capacidade do diálogo. Essa foi a Bienal da escuta do outro, do exercício da alteridade e do diálogo. Isso é o recado que a Bienal tem para dar para o mundo e para o Brasil, nesse momento tão turbulento, né, em que a gente assiste a um lamentável desmanche da cultura em todos os níveis. E aqui no Ceará
a gente vê essa demonstração de que investir em cultura é algo absolutamente necessário e, mais do que isso, é isso que as pessoas estão esperando. As visitações diárias do público à Bienal ultrapassaram por vezes a casa de 70 mil pessoas por dia, ou seja, isso é um castelão e meio, né, para comparar. Você imagina então, e essas pessoas estão aqui para ver livros, para ouvir autores, para ver os mestres da cultura, para estabelecer esse diálogo. Então, o povo quer cultura, o povo está sedento de cultura, né, e essa Bienal é a prova de que, em vez de desmanchar isso, nós temos que erguer novas possibilidades da cultura chegar, né, cada vez mais perto das pessoas e as pessoas sentirem-se, inclusive, parte integrante dessa cultura, não como meros assistentes passivos, porque o tema da Bienal, inclusive, aponta nessa direção. Cada pessoa é um livro, o mundo é a biblioteca. Ou seja, a valorização dos acervos vivos, né, da biblioteca que é o mundo, a sociedade e a nossa gente. Então é um pouco isso. Eu acho que saio dessa Bienal muito feliz, porque entendi que a população do Ceará, a população de Fortaleza, comprou essa ideia, né, de cada pessoa como um livro, cada pessoa um livro e o mundo a grande biblioteca. É isso.